Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui de um assunto bastante legal também, que são os fundos imobiliários, tá? É o queridinho hoje aí da galera que está começando a investir e acha que isso daqui é um tipo de investimento muito conservador, Eduardo, porque são fundos imobiliários e imóvel é seguro, então já dá para começar a investir em fundo imobiliário? Não, tá? Desculpa se eu magoei aí o teu coração, mas não é, tá? Fundos imobiliários são tipos de investimento muito legais, isso é fato. Porém, existem riscos, tá? E os fundos imobiliários, eles são negociados também aonde? Na bolsa de valores, tá? Então, a gente considera os fundos imobiliários como ações, investimentos em ações, ou seja, eles têm níveis altos de risco, tá bom? Eduardo, mas me explica mais. Pô, me falaram que investir em fundo imobiliário é você investir em imóveis e você vai receber os aluguéis todo mês e a chance de você perder com isso é muito pequena, não é? Então não é um investimento conservador? Não é, tá? Porque cada tipo de fundo imobiliário tem uma característica, tá? Esses fundos imobiliários precisam ser muito bem avaliados. A gente já vai falar mais sobre isso, tá? Pessoal, primeiro de tudo, tá? Fundo imobiliário. Característica, arrojado, tá? Então vai fazer parte daquele tipo de segmento ali da tua carteira inteligente que são investimentos focados a longo prazo, tá? Então, pô, Eduardo, beleza, eu quero investir em fundo imobiliário para receber, ter uma receita desses aluguéis, da venda, compra e venda desses imóveis, mas para esquecer de vista, ok. Beleza. Acima de 10 anos, sempre, tá? Longo prazo. Então, aí, ok, legal. Agora, Eduardo, tem como eu investir em fundo imobiliário hoje, daí mês que vem eu já vender? Não é o legal, tá? Por quê? Porque justamente a característica do fundo imobiliário, galera, qual que é? Opa, desculpa. Pessoal, fundo imobiliário é nada mais do que você comprar, tá? Em formato de cotas, pequenos pedacinhos, né? Ou seja, você vai comprar ali tijolinhos, né, com o seu rico dinheiro ali, de empresas que fazem gestão de imóveis, tá? Então, assim, existem fundos imobiliários focados em shopping center, existem fundos imobiliários focados em lajes comerciais, em prédios comerciais, né, lajes corporativas, enfim, salas, escritórios, né? Tem tipo de investimento imobiliário que investe em logística, os setores de logística, ou seja, de balcões de logística, que está muito falado hoje em dia, está bem na moda. Fundos imobiliários que investem em agronegócios, ou seja, logística de agronegócio, galpões de agronegócio, né, de estocagem de grãos e etc. Existem fundos imobiliários de papel, como assim, né? Fundos imobiliários que justamente que investem em papéis, né? Ou seja, em CRA, em CRI e etc. Tá? Então, assim, tem vários tipos de fundos, né? Fundos imobiliários de tijolo, que são esses que a gente vê o prédio residencial ou comercial, tá? Então, assim, fundo imobiliário, pessoal, tem um monte de segmentos, digamos assim, dos fundos imobiliários. E quando eu dou um exemplo, por exemplo, de fundo imobiliário de shopping center, é isso mesmo, é como se você comprasse ali pequenas cotas ou você investisse um dinheiro para dentro de um fundo imobiliário que tem lá 2, 3, 4, 5 shopping center. Ô Eduardo, mas como assim? Eu não tenho uma sala no shopping center, mas você pode comprar via os fundos imobiliários pedacinho dessas salas e você vai receber o que gerar de aluguel dentro daquelas salas, dentro daquele shopping, dentro daquele conglomerado de shopping center, por exemplo. É isso mesmo. Todo mês vai pingar lá, né, que a gente costuma falar, uma graninha. Vai cair lá um pedacinho do aluguel que você vai receber referente ao investimento que você tem dentro daquele fundo imobiliário. Então hoje, a partir de R$10, de R$50, de R$100, você já consegue comprar, ou seja, investir no fundo imobiliário que vai investir, né, esse fundo imobiliário, dependendo do segmento dele, ele vai ter aqueles imóveis ali, né, dentro, e o que gerar de aluguéis recebíveis dentro daquele fundo imobiliário, você vai receber a tua parte
referente ao valor que você tem investido naquele fundo, tá? Então, sim, é um tipo de investimento muito legal para gerar renda mensal, né? Então, assim, é como se você comprasse vários imóveis ao mesmo tempo e recebesse um pedaço do aluguel desses imóveis referente ao tamanho do investimento que você fez. Então, tem como você montar, por exemplo, uma carteira de fundos imobiliários onde você vai comprar cotas de fundo imobiliário, de shopping, de agronegócio, de logística, de tijolos, ou seja, de residenciais, grandes residenciais, de setores portuários, ou seja, portos e etc. Tem uma infinidade de tipos de fundo imobiliário que você pode investir e ganhar os recebíveis desses tipos de investimento, tá bom? Existem os fundos imobiliários mais focados em renda, que são esses que você vai ganhar aluguéis mensais, digamos assim, e tem também aqueles fundos imobiliários que são focados em ganho de capital, que é o quê? Essa negociação de compra e venda de imóveis. Às vezes o cara que é um gestor de um fundo imobiliário, ele vai lá e compra um imóvel, sei lá, por 10 milhões de reais, sei lá, tá? Tô dando um exemplo aqui. E aí, quando é focado esse fundo imobiliário, ou seja, essa gestão de fundos é focado no ganho de capital, é tipo, vou comprar esse imóvel aqui a 10 milhões, e aí ano que vem, se pintar uma oportunidade de vender ele por 15 milhões, eu vou vender, e esse lucro eu vou distribuir aqui com os cotistas, né, com os sócios, né, desse fundo imobiliário, e se você for um investidor daquele fundo, você pode ganhar uma bolada com isso aí também. Então, assim, é um tipo de investimento legal, porém, é um investimento arrojado, tá? O fundo imobiliário, a cota do fundo, ele também chacoalha, ele também oscila, ele vai para cima, ele vai para baixo. Às vezes você comprou hoje uma cota de um fundo imobiliário a R$100, amanhã essa cota desse fundo pode estar sendo negociada a R$90. Tá? Então, assim, ele chacoalha igual uma ação. Então, você tem que ter a estratégia de entrada, por que você vai investir naquele fundo imobiliário, você precisa avaliar aquele fundo imobiliário, fazer aquela análise fundamentalista, tá? Ou entrar lá no research, né, da corretora ou do banco de investimento ou da própria gestora daquele fundo imobiliário, e você dá uma boa analisada em quais imóveis que estão ali, quantos imóveis tem, qual que é o nível de endividamento, qual é o nível da taxa de vacância, ou seja, se todos aqueles aluguéis que eles estão falando ali realmente estão locados para alguém ou não, porque isso tudo impacta. É a mesma coisa que você ter investimento num shopping center onde 50% das lojas estão fechadas, não estão gerando aluguel. E aí tem as despesas que você, como cotista, vai estar no meio também. Então, todas as despesas que tiver daquele empreendimento, você também vai participar, tá? Então, por isso que vai ditar a regra se a cota do teu fundo imobiliário vai subir, se ela vai cair, etc. Tá? Então, assim, fundo imobiliário, o conceito geral é esse, focado para o longo prazo, para você ganhar renda de aluguel ou ganho de capital nessas aquisições, compra e venda de imóveis, e se você quer, de fato, ter uma carteira de recebíveis, ou seja, você quer ganhar esses aluguéis para reinvestir todo mês e também participar, obviamente, desse sobe e desce do setor imobiliário que no Brasil é muito forte. Então, assim, como composição da carteira, ter um pedacinho da sua carteira ali, dos seus investimentos de uma maneira geral em fundos imobiliários, é muito legal também. Porém, vai te exigir um nível de conhecimento um pouco maior também. Eduardo, eu estou começando a investir agora. Começa pelos fundos imobiliários? Não, tá? Se for, a gente vai aprendendo a carteira inteligente, estou dando spoiler. Se for um pedacinho do teu dinheiro que você não pretenda utilizar em mínimo 10 anos e que você já saiba que esse tipo de investimento vai chacoalhar e que você vai ficar tranquilo quanto a isso e você não vai se desesperar e ir lá resgatar, igual você faz com as ações, né? Vai lá e vende as ações, o fundo imobiliário sim, aí sim ele vai entrar ali como uma parte da tua estratégia. Quando eu falo parte da tua estratégia é o seguinte, eu quero investir 10 mil reais agora, né? Se você vai pegar lá R$1.000 e vai falar assim, desses 10 mil reais, R$1.000, eu quero investir em fundo imobiliário para esquecer de vista.
aí já é outra história, a gente vai aprender mais pra frente. Vou parar de dar spoiler aqui, tá? Conceitos gerais, então, de fundo imobiliário é isso que você precisa saber. Não é um investimento conservador, tá? É o ponto mais importante que você precisa saber. Tem riscos, tá? Só que é um investimento muito, 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 muito legal. E que eu tenho certeza que um dia você vai ter aí uma parte do seu dinheiro investido nos fundos imobiliários. Isso eu tenho certeza absoluta, beleza? É isso que eu tinha a falar para vocês, pessoal, sobre fundos imobiliários. Um abraço e vamos para o próximo vídeo. Tchau, tchau.